O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Põe-se então um momentinho. Ainda que pelo evangelho de hoje, a gente nem precisaria fazer homilia praticamente, né? Porque Jesus já fez a homilia. Ele conta a parábola e logo depois, para os discípulos, ele explica passo a passo o que significa. O que significam cada um desses 4 tipos de terreno. Mas só para a gente pensar na nossa vida um pouco, então o primeiro que caiu na beira do caminho, então as pessoas são, podíamos dizer, os ateus agora. O pessoal que não quer nem saber de Deus, não dá a mínima para a palavra de Deus, para a vida espiritual. Então acho que nenhum de nós aqui se coloca nesse primeiro tipo de terreno. Você fala, não, alguma coisa, até o fato de estar participando da missa, mostra que eu tenho algum interesse na palavra de Deus. Não sou o primeiro tipo. O segundo é o de gente superficial. Caiu num terreno pedregoso, recebe a palavra com alegria, mas logo seca quando vem alguma perseguição, algum problema. E aqui muita gente pode se colocar, né? Meu Deus, eu sou superficial na minha vida espiritual, não aprofundo nas coisas, sou inconstante, começo um plano de vida espiritual e depois desisto, canso. O terceiro tipo é o que cresce terreno bom, mas cheio de espinhos. Então ele fica sufocado por outras coisas, né? Por outras coisas que vão crescendo ao redor da palavra de Deus. É gente que tem vida espiritual, tem uma prática constante da fé, mas deixa que cresçam os vícios, as coisas de sensualidade, ou a avareza, né? O apegamento às coisas materiais. Então não chega a se santificar porque vai sendo sufocada aquela vida espiritual que está crescendo nele, por outros gostos que tem.
E nesse daqui a gente às vezes se coloca também, fala, pô, eu só acho que esse terceiro tipo de terreno. E o quarto tipo é o que dá fruto. Um produz 100, outro 60, outro 30. A pessoa que corresponde plenamente à vontade de Deus. E de novo, acho que a gente não se coloca, né? Ninguém fala assim, eu sou o quarto tipo de terreno. Eu sou o cara que sei que correspondo plenamente a tudo que Deus me pede. Então, é interessante pensar isso, que praticamente 100%, né, dos cristãos, 100% das pessoas que estão na missa hoje, né, no mundo inteiro, se colocam no segundo ou no terceiro tipo de terreno. Mas, para examinar a nossa consciência ou para animar a nossa luta, a gente podia pensar, mas no dia de hoje, ou pelo menos agora de manhã, só até a hora do almoço, eu posso ser o quarto tipo de terreno também. Corresponde em tudo que Deus me pedir. Depois a gente acaba se descuidando. Mas dá para ser hoje o quarto tipo de terreno e dá fruto plenamente. Se a gente bobear, dá para ser o primeiro tipo de terreno. Eu esqueço de Deus. Então, num dia só, se a gente examina apenas um dia ou algumas horas da nossa vida, a gente pode ser esses 4 tipos. Então, que a gente se esforce para, com mais frequência, ser o primeiro tipo de terreno que dá fruto 100, 60 ou 30. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.